uma vez estava a estender roupa no quintal, arrebenta para lá bombas, tiroteio. E a minha filha mais velha, tinha a bebê, a Elsa, né, pequenina, tinha nascido com 1,5 kg. Ela agarra na irmã ao contrário, cabeça para baixo, nas escadas da cozinha. Mãe, vamos fugir, tem muitos tiros. E eu nem sabia se dizia vai-te embora para dentro, se recolhia as fraldas, se não, e com medo que ela deixasse cair a irmã. Na véspera de vir embora, foram lá à minha casa e apontaram armas. A minha casa ficou aberta para quem quis lá entrar, para ir buscar o resto. Mas de certeza que não, aquilo que a gente enterrou nunca mais viram. Esta é a voz de São. Deixou Angola há 50 anos. É uma entre 500 mil de portugueses que foram obrigados a abandonar a África, quando Portugal deixou de ter colónias. Procura o seu lugar, coloca os auscultadores e ouça as instruções de segurança. O destino desta viagem? O ano de 1975, quando se deu uma das maiores operações de repatriamento da história da aviação mundial. Mais 8 aviões com retornados de Angola chegaram hoje ao aeroporto da Portela em Lisboa. Atualmente, a média diária de portugueses que chega a Lisboa é de cerca de 4.000 pessoas. Em cerca de 6 meses, mais de 700 voos trazem para Lisboa quem foge de Angola e Moçambique. Prepare-se. Em 5 episódios vamos atravessar zonas de turbulência histórica. Trago ainda nos olhos a imagem confrangedora do êxodo dessas gentes que tudo perderam. O MPLA declara o nosso país constituído em República Popular de Angola. O podcast O Retorno das Três Irmãs foi escrito e editado por mim, Lara Castro, pela Catarina Santos e pelo Fábio Monteiro. A imagem gráfica é de Rodrigo Machado e a sonorização é da Beatriz Martel Garcia. O Retorno das Três Irmãs, um podcast da Renascença com o apoio da TAP. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP, está oficialmente em Portugal, com tudo o que faz de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Estamos em meados dos anos 60. São, Lília e Suzete Fernandes, três irmãs, levam uma vida tranquila. Moram em Porto Alexandre, no sul de Angola, já perto da Namíbia. São, a mais velha, nasceu em 1953. Seguiu-se Lília, depois Beto e por fim a caçula Suzete, em 1961, o ano em que começa a Guerra Colonial. O conflito vai-se travando longe dali. O desfecho daquela luta há de mudar as suas vidas para sempre, mas isso é algo que estão longe de imaginar. As três irmãs nascem numa família com raízes profundas em Angola. Os ascendentes da mãe, Isilda Fernandes, estão lá há pelo menos 3 gerações. A mãe do meu avô era negra. O pai do meu avô, eu acho que era mulato, o meu bisa. Suzete fala do avô materno como se fosse uma figura mitológica. Tomás Caetano Lopes era comandante de um navio mercante chamado Continente. Na casa do meu avô, comia-se à mesa com talheres até para a fruta. Descascava-se a banana e comia-se a banana de faca e garfo. Não chegaram a conhecê-lo, mas as três irmãs são fascinadas pelas histórias que ouviam. Um homem muito respeitador, um bom pai, bom marido. Cada vez que vinha à terra fazia um filho, né? Eles tiveram 11 filhos. E se não tivesse morrido tão cedo, ainda havia mais, para aí alguns 20 ou 30. Isilda é uma das 11 filhas do casal. Há de se namorar de José Fernandes, que vive em Angola desde os 8 anos, descendente de uma família natural de Midões. Casam-se em 1952. Porto Alexandre é um local dinâmico, com cultura e trabalho. Lília conhecia todas as ruas, de uma ponta à outra. Ele era um centro pescatório. Era uma cidade, mas não era como Luanda, nem Sá da Bandeira. Era mais pequeno, porque Porto Alexandre tinha um princípio e tinha um fim. A família Fernandes estabelece uma rotina que se irá prolongar durante quase uma década. A mãe costura e faz a lida da casa. As filhas estudam.
O pai faz-se ao mar todos os dias, menos ao sábado. São, a mais velha, sabia que não era fácil a vida no mar. Porque nós, praticamente, o meu pai não estava em casa à noite. O trabalho dele era de noite, era ir à pesca, depois vinha durante o dia, era comer e dormir, né? Descansar, às 5 horas da tarde ir outra vez para o mar. Para as 3 irmãs adolescentes, a vida gira em torno da praia e dos bailes. O que era gozar a mocidade? Era termos a nossa liberdade, né? Também, pronto, os nossos bailaricos, os nossos passeios, né? Fazíamos muitos passeios, fazíamos muitos convívios, né? Naquele tempo não havia televisão, não havia nada dessas coisas. Os nossos convívios era brincar na rua, na estrada, na rua, andar de bicicleta. Pronto, esses passeios todos. Era a praia, né? E depois há ainda os jogos do clube de futebol local. Aos domingos, em Porto Alexandre, havia um Independente. A minha mãe adorava futebol. Minha mãe era do Benfica, mas em Angola, lá em Porto Alexandre, era do Independente. Nós íamos sempre, todos os domingos. A família tinha que ir toda junta ver o jogo de futebol. A vida corre sem sobressaltos ou agitação. Os pais, José e Isilda, não estão ligados a nenhum movimento político, mas mantêm-se a par do que acontece na metrópole através da rádio. Os meus pais ouviam notícias da BBC de Londres, ok? Mas era sempre muito baixinho. E eu acho que havia medo da PIDE e por isso talvez não se falasse tanto. Morrendo ou vendo espedaçar os seus, autenticam pelo seu mesmo martírio que Angola é terra de Portugal. Apesar da guerra colonial exigir cada vez mais reforços e não estar assim tão distante, Suzete e Lília são ainda demasiado novas para se aperceberem das contradições do conflito. Todos os domingos vão à estação de comboios despedir-se dos tios nascidos em Angola que combatem por Portugal. Nós éramos todas contentes que os meus tios iam para a guerra, né? E a minha avó chorava. Os comboios iam cheios de militares. Aquilo era uma festa para nós. Nós miúdos e miúdas, fazíamos questão de irmos despedir dos nossos tios. Os meus tios lutaram por Portugal. Nós éramos portugueses, nós só conhecíamos o hino português. Angola era Portugal. São estuda até aos 16 anos, completa o curso geral industrial. Tem mais consciência dos custos da guerra do que as irmãs. Aliás, é por causa da guerra que conhece o marido. A minha história de amor também foi uma história muito bonita. Arlindo também nasceu em Angola. É desenhador de construção civil das obras públicas em Luanda. Está a cumprir o serviço militar quando sofre um acidente. Fica hospitalizado e escreve uma carta a uma menina que diz chamar-se Elsa. Naquele tempo havia o diário de notícias, quando se punha aquelas mensagens, recebe-se correspondência de rapazes, troca-se correspondência com o rapaz entre X a tal idade. E a gente nunca punha o nosso nome. O meu nome, por exemplo, era Elsa Santos, né? Olha, está a ver? E no meio de centenas de cartas eu selecionei 5. E nessas 5 calhou a dele. São e Arlindo trocam cartas durante um ano e apaixonam-se. Gostei muito da história dele de vida, né? Porque na altura ele tinha tido um acidente na guerra, que morreram. Ele era alferes na tropa, arrebentou-lhe uma granada e morreram todos. E só ele é que foi o único sobrevivente. Saído do hospital, ele vem visitá-la a Porto Alexandre. Pede transferência para Moçambiques, uma cidade que fica a 100 km, mas num território com a dimensão de Angola, isso é perto. Meses depois, estão casados. Passam a viver em Moçambiques e têm a primeira filha, Paula. A vida é boa. São não precisa de trabalhar. Basta o salário do marido. A 730 km dali, uma jovem de 17 anos percorre as ruas de Luanda a tentar perceber o que quer fazer da vida. Tem a mesma idade de São,
Mas casar não está de todo nos seus planos imediatos. Também se chama Conceição, mas vai acabar por adotar o nome artístico de Chloé. Eu era uma jovem com 17 anos, com 17 anos na minha altura, eu era uma adulta. Mora no centro, num lar universitário na chamada Cidade do Asfalto. O chão não é o mesmo que se pisa nos bairros desfavorecidos das periferias, os moceques, onde vivem sobretudo pessoas de ascendência africana. Chloé começa a dar os primeiros passos no mundo do trabalho. O meu primeiro emprego fui vendedora da Peugeot. Eu com 17 anos era talvez a única feminina jovem feminina, vendedora era eu. Chloé chegou a Angola com 2 anos. Os pais tinham partido de Faf com os 6 filhos, numa decisão impulsiva. Naquela altura era fácil. Estávamos em 1955. Há 10 anos que a descolonização francesa, britânica e holandesa motivava largos fluxos de migrações de retorno à Europa. Mas muitos portugueses faziam um movimento inverso. O Estado Novo substitui a designação de colónias. Passa a chamar-lhes províncias ultramarinas e coloca em prática programas de povoamento para incentivar a ida para a África. Essa migração é ainda mais alimentada depois do início da Guerra Colonial, nos anos 60. Estamos, senhores espectadores, na Rocha de Condóbitos, cerca de 2 horas antes da partida do paquete Vera Cruz, com um largo contingente de colonos que vão fixar-se em Angola. Estamos a ouvir Henrique Mendes em reportagem para a RTP em 1964. Minha senhora, não se importa um instantinho, por favor? É capaz de me dizer, tem alguém à sua espera em Angola já? Tenho sim. O pai de Chloé trabalhava na construção de estradas em Angola. A mãe era dona de casa. Viveram em vários sítios pelo interior do país. Quando chegou a idade de ir para a escola, Chloé foi enviada para colégios internos em Luanda. Vivi sempre nos lares, em lares. Os meus pais, era mais fins de semana, natais, épocas, porque eles viviam bastante longe da cidade. Nunca nos faltou nada, mas os meus pais trabalharam imenso para que nada nos faltasse. Porque na fase que nós tivemos em Angola, aqui havia muita pobreza. E eu tive o privilégio de ter uma juventude maravilhosa, criancice e a juventude maravilhosa. A casa de família que mais marcou Chloé ficava no quilómetro 30 da estrada que liga Luanda à Barra do Kwanza. O pai tinha comprado aquele quilómetro inteiro de terreno que ia até à praia. Querida, as casas lá eram enormes, era uma varandinha toda à volta, em que tínhamos os sofás tudo de verguinha, aquelas camas de baloiço, era maravilha. Era tudo ao ar livre, era tudo, não havia frio, era outra coisa. No final dos anos 60, Chloé é secretária do Governo Civil e desespera com as rotinas fixas, desde criança que precisa de ocupações criativas. Não vai demorar muito a encontrar algo melhor. Um conhecido arranja-lhe emprego na Telecine, que faz a distribuição dos filmes para os cinemas. Encontra a vocação quando conhece o sítio onde se pintam as telas com os cartazes dos filmes. Aquilo era assim um pátio enorme, com as telas estendidas pelo muro e a pintarem. E eu, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero ficar. Aquilo foi o meu mundo. Pintávamos de escadote. Tintas rabiola, uma de um lado, outra do outro, e lá pintávamos. Eu adorava aquilo. Filmes eram Alain Delon, que não era o meu género. Como é que ele se chama? Eu gostava muito de um artista assim mau. Como é que ele se chama? Bronson, qualquer coisa Bronson. Yeah, well they say where there's life, there's hope. Charles Bronson, adorava. Grande parte da equipa da Telecine é portuguesa, mas tem também alguns colegas africanos. Chloé trabalha de dia e estuda de noite num curso de Belas Artes. Começa a colaborar como repórter numa rádio de Luanda. Para Chloé, a vida começa a descolar cheia de promessas, mas lá longe, na metrópole, os ventos estão a mudar. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. No dia da Revolução, Chloé chega ao escritório e dá com os colegas a discutir o que acabara de se passar em Portugal. E mal eu cheguei, já lá estavam os meus colegas, e o senhor Branco, ele chamava-se Branco, e disse assim:
Ai, meu Deus, houve uma revolução em Portugal e houve outro que disse: aquilo é no Puto, não nos afeta. O Puto era a metrópole na gíria angolana. E depois apareceu o nosso diretor e disse: epá, não nos afeta não, pá, isto vai calhar a todos. Mas Chloé acredita que o 25 de Abril não vai mudar grande coisa em Angola. Sabia que era tudo muito oprimido, não é? A minha juventude não vivia o que eu vivia lá, havia famílias com necessidade que nós lá não tínhamos, portanto, eu via aqui um grande problema aqui, nós lá estávamos bem. Portanto, a revolução, para mim, a única ideia, assim, momentânea que eu tive é: acabou a guerra. Proclamação do movimento das Forças Armadas. Considerando que ao fim de 13 anos de luta em terras do ultramar, o programa do movimento das Forças Armadas ficou conhecido pelos 3 Ds: descolonizar, democratizar e desenvolver. Anunciava que a solução das guerras no ultramar era política e não militar. As consequências fazem-se sentir rapidamente por todo o território angolano. O tempo muda de ritmo. Os movimentos que haviam feito a guerra tornam-se partidos. A FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, de centro-direita, liderada por Oldan Roberto. O MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, de esquerda, liderado por Agostinho Neto, aquele que será o primeiro presidente de Angola após a independência. E a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, também de centro-direita, liderada por Jonas Savimbi. Em cada canto, cada cidade e vila, desponta uma delegação partidária. Luanda não demora mais de 2 meses em entrar em ebulição. Começaram confrontos entre os partidos de lá da África. Não era contra nós, portugueses, era eles uns contra os outros. O problema era entre eles, mas nós estávamos no meio da lareira do confronto. Era tiroteio, para aqui era tiroteio, não se pode ir por aquela rua que há tiroteio, não se pode ir por ali que há tiroteio, tudo amedrontado, tudo era terrível. Eu lembro-me que trabalhava e iam-me buscar, uma vez eu ia a conduzir, tiraram-me do carro, rasgaram-me a camisa, mas eu disse que era da rádio, etc. E lá o outro disse: deixa ir e tal. E cheguei ao escritório amedrontada. Acho que ficámos lá 2 ou 3 noites a partir desse dia. Gradualmente, o ambiente fora dos centros também vai mudando. Porto Alexandre não é exceção. As tensões raciais começam a vir à superfície, algo que as 3 irmãs não tinham antecipado. Nem Lília. Os africanos começaram a ter muito mais liberdade, não é assim, em exigências. Começou a ver as pessoas que... o medo, não é assim, dos brancos que faziam mal aos pretos. Nem Suzete. Começamos a sentir um ambiente hostil a partir das pessoas de raça negra. Começamos a achar alguma agressividade, a vir assim alguma agressividade. Nem são. Só foi depois de 25 de Abril é que realmente não havia respeito. Para mim não havia respeito na parte da cor. Estás aqui a fazer o quê? Não estás na tua terra? Não sei o quê. Estamos em plena Guerra Fria. As potências internacionais intervêm na luta pelo poder angolano. Os movimentos de libertação começam a receber cada vez mais armamento de forças estrangeiras. Nem 6 meses passaram desde a Revolução em Portugal, quando os tiroteios constantes e o clima de insegurança levam a mãe de Chloé a ponderar sair de Angola. Está sozinha a tomar conta do património da família. O marido tinha morrido há 4 anos. Há um dia à noite, ao jantar, que a minha mãe disse: olha, se nós fôssemos passar um mesinho a Portugal, vocês não conhecem? Vamos lá passar um mês, deixar que a poeira assente e depois voltamos. E tal, eu disse logo: eu não posso ir, porque eu estou a fazer um filme, eu não posso ir, mamãe, não posso. Chloé recusa-se a abandonar Angola no imediato, mas a partida da mãe e de uma irmã precipita-se. Nós tínhamos um amigo que era piloto da TAP. Passado 2 dias, ligou-lhe e disse-lhe: Laurinha, eu arranjo-vos voo para ir amanhã. Chloé está na casa do quilómetro 30 quando a família faz as malas, em dezembro.
E eu lembro-me que nessa noite a minha mãe disse assim para a nossa empregada, que se chamava Joanita: Joanita, nós vamos a Portugal. Primeiro conversou, perguntou o que é que ela queria de Portugal. Ela queria um chapéu, uma capeline. E nós vamos a Portugal passar um tempo. Tu tiras os cortinados, lavas as almofadas, arejas a casa e tal. Foi a conversa que assim foi. Naquele dia, Chloé não sabe, mas nunca mais há de entrar na casa do quilómetro 30. Fica no lar universitário de Luanda mais um mês, até acabar o filme. Em janeiro de 1975, Chloé está prestes a fazer 23 anos e tem na mão um bilhete da TAP para Portugal. Pouca coisa leva nas malas. Eu vim com a minha viagem, que me compraram na Telecine, porque eu vinha de férias, filho. Não é nada. E até poeira assentar, era um mesinho que a poeira assentava. Não era um mesinho, já foram 50 anos. A procura de voos para Portugal vai aumentando lentamente, mas a maioria dos portugueses e dos angolanos de ascendência portuguesa não coloca a hipótese de sair de Angola. Querem fazer parte do novo país que se desenha e que sentem como seu. Em Porto Alexandre havia, portanto, os brancos, assim chamando, eram praticamente todos da UNITA. Porquê? Porque a UNITA estava ligada, penso eu, aos Estados Unidos, era um partido. Muito obrigado, camarada Neto, muito obrigado ao MPLA. O MPLA estava ligado ao comunismo, digamos, e nós não éramos comunistas, não gostávamos do comunismo. Suzete e Lília juntam-se à Jura, a Juventude Unida Revolucionária de Angola, da UNITA. Íamos aos comícios, as pessoas, tínhamos reuniões onde cantava-se as músicas da UNITA, aprendia-se o hino. O que é que fazíamos? Pintámos a cidade toda da UNITA, com as cores, com o galo. A minha mãe fazia fardas, minha mãe fazia bandeiras da UNITA. Estou mesmo cansado de ter passado 2 meses a viajar, Luso, Lusaka, Libreville, aqui onde estamos eu estou cansado. Algures entre o fim de 1974 e o início de 75, Jonas Savimbi, líder da UNITA, visita Porto Alexandre. O evento tem direito a um cortejo de barcos, há filas de carros com quilómetros que tentam chegar à localidade. E é Suzete que lhe serve o pequeno almoço. Nós gostávamos do Savimbi, do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, porque ele falava bem. Cheguei a conhecer, servi o pequeno almoço ao Jonas Savimbi. No barco, quando ele foi a Porto Alexandre, chegou a Porto Alexandre, foi recebido como um presidente, à altura. Houve um desfile no mar e eu ia no barco, no melhor barco, no Namibe, e então foi servido um pequeno almoço, coisa, e eu servi. Portanto, os elementos da Jura é que estavam a fazer a guarda de honra e aquilo tudo, todas vestidas, nós nem dormimos. Não definia o angolano como mulato, como branco, como preto. Definia o angolano como aquele que ama Angola e luta por Angola. Mas o entusiasmo e a fé na UNITA não duram muito. Semanas depois, António Vakulukuta, um dos mais influentes dirigentes da UNITA, faz um discurso em Porto Alexandre. Suzete e Lília estão no meio da multidão e assistem, assim como os pais. Quando o Vakulukuta falava, o dirigente da UNITA, que foi lá fazer o comício, falava em umbundo, aquilo até sacudia a areia, levantava um poeiro, os patrícios todos batiam palmas e quê? Quando falavam em português, não é assim? Nós falavam a favor, os colonos, para ficarem, que isto é, o Angola é de todos e todos construíram Angola, falava coisas bonitas. E nós, ainda bem, não sei quantos. José, o pai, é o único da casa que sabe falar umbundo. É por isso o único que sabe o que realmente é dito em palco por Vakulukuta. Nesse dia à noite chegamos a casa e ele disse: vocês ouviram o que o fulano da UNITA estava a falar? Pai, nós sem voz, roucas, a chupar limão com açúcar.
E o meu pai disse-nos, alertou-nos: vocês estão aí sem voz, vocês estão aí roucas, vocês ouviram o que o fulano falou? Falou em português uma coisa, e quando falou em mundo, sabes o que é que disse? Para o branco tinha que ir para a terra dele, para Portugal, nem que fosse a nado, né? Porque Angola era dos angolanos e nós éramos o quê? A 15 de janeiro de 1975, depois de dias de negociações, é assinado no Algarve o Acordo de Alvor. A cimeira juntou uma delegação do Estado português com as dos 3 movimentos que lutavam pela independência de Angola. No final, coube a Agostinho Neto, do MPLA, assinalar o simbolismo do momento. As pretensões dos colonialistas ficam enterradas para sempre. Tenho o imenso prazer de felicitar o povo português por este acto final do vergonhoso colonialismo em África. Portugal reconhece o direito de Angola à independência, que seria proclamada a 11 de novembro desse ano. Reconhece também os 3 movimentos como os legítimos representantes do povo angolano. Ficou aqui encerrado um capítulo que forças retrógradas prolongaram injustamente. Estamos a ouvir o general Francisco Costa Gomes, presidente da República Portuguesa. Em 11 de novembro de 1975, começa um capítulo totalmente novo para ser escrito com um gênio à luz da esperança, da liberdade e da independência. Portugal e os 3 movimentos vão tomar parte num governo de transição até às eleições, previstas para outubro. Há otimismo na hora dos apertos de mãos para a fotografia, mas o acordo está condenado ao fracasso. Portugal enfrenta um período revolucionário e tem cada vez menos recursos militares em Angola para obrigar ao seu cumprimento. Os 3 partidos retomam as hostilidades e em fevereiro de 75 iniciam-se os primeiros ataques de uma longa guerra civil. Em Porto Alexandre, a situação degrada-se e começam a escassear alimentos. Lília tem 19 anos. Os partidos começaram a andar aos tiros. Por vezes, tínhamos a minha mãe tinha a comida no fogo e nós metíamos o comer no carro, né? O meu pai, e íamos para o sul, para a casa da minha tia Madalena, que era mais resguardado da nossa casa, que estávamos mais perto das delegações. Após um período de confrontos, a UNITA e a FNLA são corridas de Porto Alexandre. Fica apenas o MPLA. As delegações dos partidos são saqueadas. O MPLA controla a cidade. Suzete tem, nessa altura, 14 anos. Uma vez nós íamos à procura de comida, depois fomos abordados. Tu e tu, eu ainda vou casar connosco, ou ainda vamos... Vocês são da UNITA, nós temos lá as vossas fotografias, temos lá isso tudo. E o meu pai soube, e nessa altura as minhas primas, por exemplo, já tinham vindo para Portugal, havia muita malta que já estava a preparar-se, já havia barcos que já estavam a ir para a África do Sul, e então estavam num momento assim, já havia pouca comida, estavam a mandar os filhos para Portugal, e o meu pai disse: se calhar vou ter que fazer o mesmo. Em Moçâmedes, São, a irmã mais velha, também vai chegar a essa conclusão. Naqueles primeiros meses de 1975, está grávida da 2ª filha e quase no fim do tempo. Começou a haver assaltos, né? Começaram a não ter respeito. A gente, por exemplo, se passávamos no carro e se eles estavam a hastear a bandeira, se não parássemos, levavam logo com um tiro nos pneus. Formam-se milícias que começam a circular livremente, a bloquear as estradas. Eu ia a conduzir um dia, e há um miúdo que nem devia ter os seus 13, 14 anos, que nem tinha força com a arma, e manda-me parar, pede-me os documentos, eu apresento, o bilhete de identidade e a carta de condução, né? E ele olha para as duas e diz que aquilo que era, até vou falar conforme eles dizem, isto é farso. Mas é farso, porquê? O que é que tens aí para me dares? Acho que tinha lá um cacho de bananas que levava para casa dele e pronto, podes ir embora.
miúdos fazerem isso, né? Pronto, e a gente tinha que estar calados porque tínhamos a arma apontada para a cabeça. Elsa, a segunda filha de Arlindo e São, nasce a 9 de abril de 1975, neste clima de tensão. Tenho uma filha que nasceu com uma deficiência auditiva derivada da guerra, a quem devo isso. Está com um problema, usa implantes por causa da guerra. Nasceu com 1,5 kg. A violência em Angola continua a aumentar. Milhares de portugueses tentam sair do país por iniciativa própria. Mas por esta altura, a TAP, que tinha aumentado as ligações de Luanda desde maio, atinge o limite. E é aqui que entra em cena uma personagem que vai ter um papel decisivo na história que estamos a contar. Chama-se António Gonçalves Ribeiro. É militar e está colocado em Angola desde 1972. Em 75, é secretário-geral do Alto Comissariado de Angola e integra a delegação portuguesa do Acordo de Alvor. Em agosto desse ano vem a Portugal. Gonçalves Ribeiro reúne-se com o Presidente da República e com a TAP. Um membro da direção executiva da companhia diz que não há qualquer possibilidade de aumentar os voos para retirar nacionais. O militar não aceita. Percebe a vertigem que se vive em Angola, o caos que se desenha até à independência. Pressiona o dirigente da TAP para sugerir alternativas. Sem grande convicção, fala-se na hipótese de pedido de ajuda aos Estados Unidos. Gonçalves Ribeiro não perde tempo e voa para o telefone. Nessa mesma noite vai reunir-se com o conselheiro da embaixada. A ousadia dá frutos. A 27 de agosto, os Estados Unidos aceitam formalmente ajudar a reforçar o transporte de Angola para Portugal. Não são os únicos. Reino Unido, então o RSS e a RDA, França e Bélgica aderem ao esforço de ajuda humanitária, disponibilizando aviões e tripulantes. Entre os primeiros dias de setembro e 3 de novembro de 75 monta-se uma complexa e gigantesca operação de repatriamento que ficou conhecida como a Ponte Aérea. Dezenas de voos diários ligam Luanda a Lisboa. A enorme procura e a dificuldade de circulação no território é tal que obriga à criação de um novo terminal em Nova Lisboa, o atual Uambo. A Ponte Aérea estende-se também a Moçambique. As filas para conseguir um lugar num voo desenham cenários caóticos em Luanda e Nova Lisboa. Por todo o lado, uma banda sonora toma conta das ruas. É o som dos martelos a transformar qualquer pedaço de madeira em caixotes para empacotar os bens possíveis. Mas a família das 3 irmãs tenta, até ao fim, permanecer no sul de Angola. Meu pai queria ficar. Porque nós não vinhamos sem meu pai. Ou vinhamos todos, ou ficávamos todos. E quando eu vi pessoas aliadas ao MPLA vieram embora, o que nós da UNITA ficávamos, ou brancos, europeus, né, assim, o que ficávamos lá a fazer? Né? Carne para canhão, como se diz. Aí comecei a tomar consciência. Vamos, pai. Porto Alexandre está praticamente deserto. Lília e Suzete ajudam a levar os pertences de outras famílias para o cais. Ajudamos a trazer, a pôr carros de pessoas que já tinham vindo embora para Portugal. E nós é que empurrávamos o carro, mesmo sem, nem sei se destracávamos o carro, e empurrávamos até a metermos o carro dentro do barco. Arlindo, o marido de São, é funcionário público. Pertence ao quadro-geral de Adidos. É ele quem trata dos papéis de saída de Angola para toda a família. O meu pai não queria vir, né? Não queria vir. Eu disse, olha, o vosso nome já está aqui. E então, agora, se quiserem vir, venham. O Arlindo, ele era o responsável por todos eles. Era ele, eu, a Paula, que é a minha filha, a Elsa, o meu pai, a minha mãe e os meus 3 irmãos. Éramos 9 pessoas. José, o patriarca da família, acaba por ceder. A ponte aérea já está em plena operação há mais de 1 mês e falta outro tanto para o dia da independência de Angola, quando todas as tropas portuguesas terão de abandonar o território. Não dá para esperar mais. Lembro-me que era um até já. O meu pai disse que íamos voltar. Foi um até já, era um até já. Não queríamos
sair, mas sentíamos que tínhamos que sair. Com a chave na porta, quem lá quisesse entrar, entrasse para ir buscar o resto. Mas de certeza que não, aquilo que a gente enterrou nunca mais viram. Enterrei 4 caixas de armas, de balas e muita carne que tinha na arca. Neste episódio usamos sons do arquivo da RTP. As entrevistas e o guião foram feitos por mim, Lara Castro, pelo Fábio Monteiro e pela Catarina Santos. A imagem gráfica é do Rodrigo Machado e a sonorização é da Beatriz Martel Garcia. No próximo episódio. Enquanto houver portugueses, seremos sempre Portugal. Angola, não deixes de ser valente. Mostra bem a toda a gente que és de uma raça leal. Angola, vai dizer a toda a gente que enquanto houver portugueses, serás sempre Portugal. O Retorno das Três Irmãs, um podcast da Renascença com o apoio da TAP. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP, está oficialmente em Portugal, com tudo o que faz de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos.